I am an algorithm. I am listening. I am making predictions for your life right now. Cada passo que você dá na internet é acompanhado pelas empresas de tecnologia, que recolhem esses dados, processam as informações e tentam prever seu gosto e comportamentos futuros. Tudo para oferecer produtos e serviços que você, provavelmente, vai se interessar. É assim também que quando uma pessoa entra nas páginas do YouTube, da Netflix e de outras empresas, se depara com sugestões sob medida. Se você já assistiu os documentários Coded Bias e Dilema das Redes na Netflix, sabe o impacto dos algoritmos na vida cotidiana. A indústria digital, então, vai prosperar através dos dados pessoais dos usuários que vai vender aos anunciantes, né? E para que os lucros cresçam sempre, ela deve fazer prognósticos, ou seja, previsões cada vez mais precisas sobre o que o usuário, como o usuário vai se comportar, o que ele vai consumir e, se for necessário, no limite, interferir para modificar os comportamentos humanos em larga escala, visando sempre ser cada vez mais precisa nos seus prognósticos. Capitalismo de vigilância é um termo criado pela pesquisadora americana Shoshana Zuboff para explicar como a economia hoje está baseada na extração e processamento de dados pessoais, colocando as pessoas sob constante vigilância digital. O capitalismo de vigilância, ele vai lucrar com os dados adquiridos através da vigilância dos usuários, através de modernos equipamentos pessoais de comunicação que estão hoje completamente dominados por grandes corporações norte-americanas que estão presentes no Vale do Silício, na Califórnia. Quase metade dos 7 bilhões de habitantes do planeta tem atividades diárias mediadas pelo computador e outros dispositivos. Mas a grande dificuldade é saber até que ponto nossos dados são acessados e monetizados pelas empresas de tecnologia. A importância aí desses dados é que esses dados extraídos de todos nós, usuários, muitas vezes sem nós nos darmos conta de que esses dados estão sendo extraídos, eles são importantes quantitativamente, mais do que qualitativamente, né? Isso, na visão da Shoshana, é uma expressão de uma enorme assimetria de conhecimento e de poder. Todas essas questões foram levantadas pelo designer Luiz Agner em palestra sobre o assunto na Semana de Artes e Design. Agner pesquisa experiência do usuário e arquitetura da informação. Ele também destacou como as máquinas aprendem cada vez mais a partir dos dados. Os sistemas de recomendação de aprendizado de máquina, eles têm dois objetivos. Eles pretendem fazer a predição, ou seja, utilizar os dados do usuário para prever a avaliação que o usuário vai dar a um item, e para ranquear, definir uma lista de itens e apresentar para o usuário. Os sistemas de recomendação, eles têm como meta ter relevância, apresentar sugestões que tenham novidade, serendipidade e diversidade para o usuário. Agner destacou ainda a necessidade de mais transparência das empresas em relação ao consumidor. Existem já algumas diretrizes de transparência que estão sendo construídas pela pesquisa da interação humano-algoritmo, né? A principal delas talvez seja ter transparência para o usuário, colocar controles para que o usuário possa modular os resultados da inteligência artificial e não repetir os itens, muitas vezes, como acontece até na Netflix. Dar transparência sobre que dados de interação do usuário são utilizados pela machine learning, melhorar, dar condições de que os usuários melhorem, aprimorem as recomendações e reduzir o tempo de resposta.